6 dias. Não 7, não 5, 6. Na Bíblia, o número 6 não é aleatório. É o número do homem. Foi no 6º dia que Deus formou o ser humano, feito do pó, limitado, frágil. O 6 é o número do esforço sem descanso, da obra incompleta, da glória que quase chega, mas não é perfeita. E é exatamente 6 dias depois da revelação mais dura de todas, quando Jesus disse: é preciso que eu sofra, morra e ressuscite, que ele leva 3 homens ao monte. Por quê? Porque o homem, do seu 6º dia, precisa ver o 7º dia de Deus. Precisa ver além da carne, precisa ver a glória que só existe quando a cruz é aceita. E assim Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e os levou a um monte alto, à parte. Lá, longe das multidões, longe das religiões, longe do barulho do mundo, algo sobrenatural aconteceu. Ele foi transfigurado diante deles. Seu rosto resplandeceu como o sol, não com luz refletida, mas com luz própria, como no primeiro dia da criação. Suas vestes tornaram-se brancas como a luz, mais brancas que qualquer tecido humano poderia ser. Aquilo não era teatro, não era visão, era Deus revelando sua essência. Porque o Filho que havia aceitado a cruz agora mostrava a glória que estava antes da fundação do mundo. E naquele momento, os discípulos não viram um mestre, viram o Rei do Universo, cuja face dissolve as trevas, cuja luz julga o orgulho e cuja presença transforma o medo em adoração. 6 dias depois da cruz anunciada, veio a glória revelada, porque ninguém vê a glória de Deus sem primeiro aceitar o caminho da cruz. E então eles apareceram, do nada, do além, Moisés e Elias. Não foram escolhidos por acaso. Para um judeu do século I, ver esses dois juntos era como ver a lei e os profetas ressuscitarem diante dos olhos. Moisés, o homem que recebeu os 10 mandamentos no Sinai, o legislador, a voz da Torá. Mas ele morreu. Seu corpo foi enterrado por Deus e ninguém sabe onde. Elias, o profeta que nunca morreu, foi arrebatado num redemoinho de fogo em uma carruagem de fogo. E a Escritura prometeu: ele virá antes do grande e terrível dia do Senhor. Agora pense, um morreu, mas sua obra vive. O outro nunca morreu e voltará. Juntos eles representam toda a Escritura hebraica, a lei, Moisés, e os profetas Elias. E ali, no monte, não estavam adorando Jesus, estavam falando com ele sobre sua partida, sua morte em Jerusalém. Isso é revolucionário, porque para os judeus a glória de Deus estava no templo, na lei, nos sacrifícios. Mas ali, no monte, a lei e os profetas se curvam diante de quem cumpre tudo. Pedro, assustado, quer construir 3 tendas, uma para cada um. Mas ele não entendeu. Não era um festival de tendas, era uma revelação cósmica. Jesus não está ao lado de Moisés e Elias, ele está acima deles. E então, uma nuvem luminosa os cobre. Uma voz do céu, a mesma do batismo, troveja: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Não, ouçam a Moisés. Não, sigam Elias. A ele ouvi. Tudo na Escritura apontava para este homem, até a promessa de Elias, que Jesus revela logo depois. Elias já veio e não o reconheceram. Ele falava de João Batista, o precursor,
que veio no espírito de Elias e foi rejeitado, assim como o filho será rejeitado. A transfiguração não foi só um milagre, foi um sinal celestial. A antiga aliança testemunha a nova. A lei aponta para a graça. Os profetas clamam pelo Messias. E tudo converge neste Jesus. Ouça a ele. Enquanto Jesus estava no monte, transfigurado em glória, lá embaixo no vale, o caos reinava. Um homem desesperado correu até os discípulos. Seu filho, lunático, caía no fogo, na água, convulsionava sem controle. Naquela cultura, lunático não era metáfora, era um diagnóstico de terror. Acreditava-se que a lua dominava a mente, que espíritos usavam o corpo como prisão. E os discípulos tentaram, falharam, ficaram paralisados. Porque sem Jesus, o poder some. Sem sua presença, a fé vira religião vazia. E então ele desce do monte, vê a multidão, vê o menino, vê os discípulos envergonhados. Jesus observa tudo. Assim como hoje, ele vê você tentando resolver sozinho o que só ele pode curar. Vê suas orações fracas, suas tentativas religiosas, seu cansaço. Ele não está no monte distante. Ele está aqui, olhando, esperando, perguntando: até quando terei de sofrer esta geração incrédula? A pergunta não é só para eles, é para você. Enquanto ele está com o Pai, como você tem se saído no vale? E então, um pai desesperado se aproxima dos discípulos. Ele traz em seus braços seu filho, um rapaz atormentado, lançado ao fogo e à água por forças espirituais invisíveis. Mas os discípulos não conseguem ajudá-lo. E nesse instante, o coração da multidão se enche de expectativa. Se Jesus realmente é o Messias, ele terá poder para libertar o lunático. Jesus olha para todos e declara com voz firme: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Trazei-mo aqui. O silêncio cai sobre o povo. O rapaz é trazido à presença de Cristo e naquele momento a tensão é total. Porque os mestres judeus ensinavam, para expulsar um demônio, o sacerdote precisava perguntar o nome dele. Mas como fazer isso, se o espírito havia deixado o jovem mudo? Aquilo era um desafio impossível para qualquer homem. Mas não para Jesus. Ele não pergunta nome algum. Com autoridade, ordena que o espírito saia. E no mesmo instante o rapaz é liberto. A multidão se espanta, porque, segundo a tradição judaica, apenas o Messias teria poder de expulsar um demônio mudo. Não havia dúvidas. Ali estava o ungido, o enviado, o Filho do Deus vivo. Mais tarde, os discípulos, ainda confusos, perguntam: por que não podemos nós expulsá-lo? Jesus responde: por causa da pequenez da vossa fé. E ensina: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Essas palavras ecoaram como trovão na alma dos discípulos. Fé verdadeira move o impossível. E enquanto caminhavam pela Galileia, Jesus revela algo ainda mais profundo. O Filho do Homem será entregue, e o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. O anúncio do Calvário pairava no ar. E mais tarde, na cruz, a inscrição INRI foi colocada acima de sua cabeça. Iesus Nazarenos, Rex Iudearum. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Uma sentença de escárnio para os romanos, mas um título eterno de glória para todo aquele que crê. Aquele milagre não foi apenas a cura de um jovem atormentado. Foi a prova diante dos olhos de Israel. O Messias havia chegado. Ele tinha autoridade sobre espíritos mudos, sobre enfermidades, sobre a própria morte. E é sobre essa rocha, a fé em Cristo, que até hoje podemos firmar nossa vida.
Agora eu te pergunto, você tem vivido com a fé que move montanhas? Ou ainda segue preso ao medo como aquela geração incrédula? Escolha acreditar no Rei dos Reis, porque ele já provou que nada é impossível para o Messias. Se inscreva e deixe seu like para ajudar este canal a espalhar o Evangelho. Depois que chegaram a Cafarnaum, os que cobravam o imposto do templo vieram a Pedro e perguntaram: O mestre de vocês não paga o imposto do templo? Toda esta mensagem você já conhece. Jesus manda Pedro pescar um peixe, encontra uma moeda na boca, paga o imposto, fim da história. Mas hoje vou te mostrar o que você ainda não compreendeu nesta passagem maravilhosa que Deus nos presenteou. Volte comigo a 1 Samuel 17. Davi chega ao vale de Elá. Golias desafia Israel. E o que os soldados dizem? O rei dará riquezas, sua filha em casamento, e isentará da taxação a família daquele que matar este filisteu. Davi não ouve isso do rei. Ele pergunta 3 vezes, a 3 grupos diferentes, como se buscasse confirmação divina, o que farão ao homem que matar este filisteu. Por quê? Porque ele sabia, quem age em nome do rei merece isenção. Agora volte a Mateus 17. Jesus chega a Cafarnaum. Perguntam se ele paga o imposto do templo. E ele responde a Pedro com uma pergunta. Os reis da terra cobram impostos de quem? Dos seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, responde Pedro. E Jesus diz: então, os filhos são isentos. Ele não está falando de privilégio humano, está revelando sua identidade divina. O templo é a casa do Pai, e eu sou o Filho. Assim como o vencedor de Golias recebia a isenção por servir ao rei, Jesus já é isento por ser o filho do Rei Celestial. Mas então, por que ele manda Pedro pescar o peixe? Por que pagar se é isento? Aqui está o coração da graça, para não ofendermos essa gente. Ele renuncia a seus direitos por amor. Assim como esvaziou-se na cruz, aqui ele já mostra: o verdadeiro rei serve. E agora, o segredo mais profundo. O peixe em Mateus 17, 25 a 26, não é só uma curiosidade milagrosa. É um lembrete de que o reino cresce como os peixes se multiplicam no mar. E que Jesus, o verdadeiro Filho, provê tudo o que a igreja precisa para cumprir sua missão. A moeda estava na boca do peixe, assim como a boa nova está na boca dos que creem. E a provisão de Deus sempre vem no momento certo, na forma inesperada, para sustentar sua obra. Davi venceu um gigante com uma pedra. Jesus venceu a morte com uma cruz. Um recebeu isenção depois da vitória. O outro já era isento antes, mas escolheu pagar por nós. Porque o Filho do Rei não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Se esta revelação tocou seu coração, deixe seu amém nos comentários. Se inscreva, porque aqui a palavra sempre vai mais fundo. Deus te abençoe. Venha fazer parte desta família no canal Luz da Palavra Bíblica. Se inscreva e comente. Canal Luz da Palavra Bíblica.